Assumo essa tribuna, senhor presidente, inicialmente para falar de um projeto meu. Mas antes de tratar desse assunto, eu não poderia deixar de dar a minha palavra e fazer o meu registro sobre duas questões. A primeira, dar a nossa inteira solidariedade, a solidariedade do nosso partido, ao senador João Alberto Capiberibe, mais uma vez vítima de articulações, de manobras vis, visando o seu afastamento da política, visando realmente desqualificar a sua participação e do senador Camilo Capiberibe no quadro político nacional e no Amapá. Sem dúvida nenhuma, os que fazem isso sabem que tentam atingir um homem forte, um homem com a história política respeitável no Brasil e insistem numa estratégia justamente para tentar quebrar a espinha dorsal de um pensamento político de resistência, de coragem, de combate à corrupção, de combate aos ditos malfeitos em nosso país. Tanto o senador João Alberto Capiberibe tem o nosso mais integral apoio. Eu, especialmente, que também sei o que é ser vítima das mentes perversas que conseguem chegar ao poder, às vezes a um poder regional, para se comportarem como coronéis do poder regional e que fazem isso acoplados com o poderio dos meios de comunicação local. Não vou tratar mais desse assunto nesse momento, falarei depois sobre isso. Quero também me solidarizar com o discurso do senador Paulo Davim há pouco, falando da seca no seu estado, para dizer que esta situação se estende hoje para todo o Nordeste, mas que especialmente o estado da Bahia vem sendo atingido de forma muito danosa na vida do nosso semiárido pela seca. São mais de 45 municípios, o Plano Safra não dá conta de atender a todos os produtores que menos de 50% aderiram ao Plano Safra e podem agora ser beneficiados por ele. É necessário que a presidente Dilma pense uma medida provisória que possa atender a situação, não apenas de emergência, mas um socorro mais permanente aos produtores do Nordeste. E falo não apenas aos pequenos produtores, aos assentados, mas aos médios e grandes produtores, porque a perda do rebanho, a perda da safra atinge profundamente a economia do meu estado e de outros estados do Nordeste. Mas, senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria de falar do meu projeto, que foi relatado pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e que foi aprovado no último dia 23 de março na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para pedir a atenção desta casa, dos meus pares, dos homens e mulheres que representam o Brasil aqui, no sentido de que possamos discuti-lo e aprová-lo. Trata-se de um projeto que visa alterar dispositivos da lei das EPE para torná-la mais ágil e tornar as EPEs um programa mais ágil e competitivo, facilitando sua adoção no Brasil, de modo que possa contribuir para o crescimento das exportações e, em consequência, estimular o investimento, a criação de empregos e a correção dos desequilíbrios regionais. No seu relatório, o senador Wellington destaca que as EPE é um instrumento que se tornou importante pedra angular das políticas comerciais e de investimento em países da América Latina e principalmente do leste da Ásia, que fizeram a transição do modelo de substituição de importações para o modelo de crescimento econômico baseado nas exportações, o que pressupõe uma economia mais aberta e mais integrada aos fluxos internacionais de comércio.
No caso brasileiro, até agora, efetivamente, o modelo da ZPE não foi adotado, apesar de haver legislação regulando a matéria e do tema merecer a atenção do governo federal, fazendo parte da atual política industrial e do comércio exterior. A presidente Dilma assinou a criação de uma ZPE de Fernandópolis, em São Paulo, e publicou artigo, quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil, exaltando o papel do desenvolvimentista das ZPEs, por ocasião da assinatura da criação da ZPE de Suape, em Pernambuco, pelo então presidente Lula. O senador Wellington Dias citou em seu relatório que as mudanças propostas no nosso projeto vão ao encontro das proposições de estudo do Banco Mundial, contribuindo para que o modelo brasileiro seja viável. Esse estudo indica algumas características que as EPEs devem ter para que obtenham sucesso em um mundo marcado pela integração comercial, pelo crescimento dos fluxos de investimento direto e pela desregulamentação cambial. Entre essas características, o estudo destaca a necessidade de um período de incubação, a importância das zonas de processamento de exportação estarem entrelaçadas com a competitividade e com o ambiente de investimentos da economia nacional, o que possibilitará maiores condições de sucesso no caso de transferências de tecnologia entre empresas localizadas na ZPE e aquelas localizadas fora delas. E alguns outros itens, senhor presidente, que deixo aqui de destacar para avançar no destaque das propostas essenciais de mudança do nosso projeto. A proposta aprovada permite, por exemplo, evitar que o ato de criação da ZPE caduque caso a administradora não inicie as obras de implantação em 24 meses, conforme prevê a legislação. Com a nova redação, o prazo poderá passar de 2 anos, desde que a administradora justifique a razão do atraso, já que em algumas ocasiões tais atrasos independem da decisão da administradora, como a obtenção de licenças do órgão ambiental ou da Receita Federal do Brasil. Outro ponto aprovado prevê o aumento do percentual de venda de produção da ZPE para o mercado interno, de 20% para 40%, medida essencial nas novas condições da economia internacional, principalmente após a crise de 2008, com mercados externos estagnados ou com pouco crescimento. Portanto, senhor presidente, além de frisar essas duas principais alterações na legislação atual, que é a redução do percentual destinado ao mercado externo e a possibilidade de empresas prestadoras de serviços também se instalarem nas EPEs, eu quero dizer da importância que essas alterações poderão causar para tornarem o modelo mais competitivo, contribuindo para também acelerar as obras. Embora seja impossível quantificar exatamente esse efeito, não há dúvida de que seu impacto será significativo. Em todo o mundo, as EPEs foram implantadas em mais de 130 países, sinalizando que o modelo pode dar certo, principalmente para o Brasil, que assiste a um processo de reprimarização da sua pauta de exportações. É importante lembrar e agradecer a atuação e participação de entidades como a Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação, a ABRASP, na elaboração desta proposição. E é importante destacar, senhor presidente, que a existência da legislação de ZPE no Brasil é de já algum tempo. A previsão de mais de 20 ZPEs em todo o nosso país, e nenhuma até hoje foi efetivamente implantada, mostrando que é preciso haver modificação nesse processo de implantação. Alguns estudos apontam que 6 já estariam em condições de operar. A maior parte das EPEs está concentrada nas regiões Nordeste e Norte do país, mostrando que ela pode ser
uma ferramenta importantíssima no combate às desigualdades regionais em nosso país. Eu peço, portanto, senhor presidente, finalizando, a atenção dos senhores e senhoras senadores para esse projeto que, na minha opinião, poderá contribuir para o esforço que o Senado vem fazendo de acelerar esse processo de implantação das EPEs no nosso país. Como a parte, o relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional, o senador Wellington Dias. Senadora Lídice, eu quero dizer que para mim foi uma honra muito grande relatar esse projeto de iniciativa de Vossa Excelência. Eu quero aqui, primeiro dizer que ele é parte de um entendimento que Vossa Excelência contribuiu no diálogo com os mais amplos setores. As EPEs não pode permanecer como uma ficção. Aliás, a gente viu essa semana a própria presidente Dilma dizendo da prioridade que quer dar nesse momento em que quer o país retornando aí a crescimentos a taxas mais elevadas, e aponta a implantação dessas zonas de processamento de exportação como um desses mecanismos. Então, eu creio que todos nós aqui temos que dar prioridade a esse projeto. Prioridade para concluir a votação nas comissões, para trazê-la ao plenário e ainda esse semestre, se Deus quiser, a gente ter a aprovação. Vossa Excelência, com certeza, contará com todo o nosso trabalho, com o apoio da Comissão do Nordeste, com o apoio da Comissão de Desenvolvimento, creio, a Comissão de Assuntos Econômicos, que também está tratando desse tema, e vamos, com certeza, colocar esse instrumento para o Brasil a partir desse esforço, essa iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigada. Muito obrigada.